Graça e paz, irmãos e irmãs. É muito bom ter você aqui. Vamos ao estudo das pedras preciosas. Muito obrigado por sua audiência. Mas antes, se você gosta de vídeos sobre a Bíblia, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho e deixe o seu like. Isso nos ajuda muito a continuarmos trazendo conteúdo de qualidade. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com os amigos e familiares. Agora, vamos ao conteúdo. Topázio e o apóstolo Tiago, filho de Alfeu, parte 5. A tonalidade depende da angulação. O topázio possui esta característica: a pedra é pleocróica. Quando você olha para ela de um ângulo, ela dá uma cor, e quando você olha para ela de outro ângulo, ela dá outra cor. Quando você olha de um terceiro ângulo, dá a você outra cor. Mas essas três cores não são muito diferentes, são semelhantes. É um pleocroísmo fraco e discreto. O entalhador deve saber em que direção esculpir. Outra coisa curiosa que acontece com o topázio. O topázio, por ser pleocróico, também reflete a luz em três direções. Então, aqueles que esculpem o topázio, analisem o topázio e vejam onde ele brilha, isto é, qual direção os três raios tomam, e eles esculpem o topázio de acordo com a linha dos raios. O entalhador sabe onde vai brilhar. Se você o esculpir de maneira diferente, não brilhará, ele o esculpe onde brilha. E isto nos mostra como Deus é conosco. Somos pessoas comuns, mas o que o Senhor espera de nós é o bem. O que Ele pode fazer conosco? Somos comuns, cheios de fraquezas, de vileza, mas o entalhador olha o topázio e vê de onde vêm os raios, porque se o esculpir do outro lado não se vê o brilho do topázio. O topázio torna-se muito brilhante, mas não parecerá brilhante se não for esculpido ao longo da linha de refringência dos raios. O entalhador tem que ver como extrair algo belo de algo comum, e é assim que Deus olha para nós. Somos pessoas comuns, pessoas discretas, mas Deus está nos observando para ver como Ele nos esculpe, para ver como Ele traz à tona o que de mais belo pode fazer em nós. É assim que Deus olha para nós. Não importa que não sejamos nada, o Senhor está olhando para nós para ver o que Ele pode fazer de bom do que não é nada. Para quê? Para envergonhar o forte com o fraco, envergonhar o grande com o pequeno. Que maravilha! Isto pode ser feito por Deus. Quando o Senhor nos transforma em pedras preciosas. Outra coisa que acontece com esse topázio de que estamos falando, fluorsilicato de alumínio, é que quando você o submete ao calor, três coisas curiosas acontecem com ele. Primeiro, o teste do calor progressivo. O topázio não pode ser submetido ao calor repentinamente, porque é muito frágil, mas o topázio, quando é colocado entre a areia, no meio da areia, como dizer no deserto, e lá é aquecido no meio da areia, e não é aquecido repentinamente, mas pouco a pouco, então algo maravilhoso acontece. Aquece aos poucos, até chegar a 300, 400, 450 graus de calor. Se você colocar de repente, não vai aguentar, mas se você colocar aos poucos vai chegando a um ponto em que começa a adquirir uma bela cor, como um vermelho salmão brilhante. Para quem conhece salmão é difícil descrevê-lo, mas é chamado de vermelho de salmão. E tem aquela pedra que ficou sem cor enquanto estava no teste, enquanto estava na solidão, e aqueles testes eram de longo alcance, porque pensamos: Senhor, minha vida é normal, não há nada além de sofrimento, eu tenho que trabalhar e voltar, e na mesma coisa, problemas em casa, problemas no trabalho, e o salário não é suficiente para mim, e parece que eles não me entendem. Parece que isso dura muito tempo, como se nada estivesse acontecendo, mas assim ele ficou pálido, verdade? Como se tivesse ficado sem cor. Mas quando chega ao ponto que tem que chegar, porque o topázio é muito delicado, tem que ser tratado com cuidado, polir com cuidado, aquecer com cuidado, não pode ser aquecido repentinamente, aquece aos poucos, quando aquecido fica sem cor, mas os especialistas não se assustam porque fica sem cor. Eles sabem que foi necessário que ele passasse por aquele teste.
Mas assim que o teste começa a cair, ele começa a esfriar, começa a adquirir aquela cor vermelha salmão brilhante, às vezes também assume cores azuis, assume cores diferentes, mas a que mais pega é essa cor vermelho salmão, uma cor linda. Em outras palavras, o teste o torna precioso. No momento em que está sendo testado, não parece o que Deus está fazendo, mas Deus já fez a obra. Talvez a pessoa tenha sofrido muito, mas depois, quando começa a esfriar aos poucos, começa a aparecer o trabalho interno que Deus tinha feito com aquela pedra preciosa, com aquela pessoa. Amém, irmãos? Isto é muito precioso. Cada gota mantém sua própria identidade. Segundo a beleza do interior, Cristo, de cada um diante de Deus. Outra coisa que o topázio tem, esse topázio de fluossilicato de alumínio, esse topázio tem inclusões. Em outras palavras, quando você olha para dentro bem de perto com dispositivos, com filtros e com microscópios e tudo, descobre que tem inclusões, e assim como deve ser esculpido externamente na forma de uma gota, o topázio é esculpido na forma de uma gota, e as partes externas são escaladas em uma escada, e a parte superior é curvada, é um entalhe misto. Não é nem totalmente curvo como o olho do gato, por exemplo, nem totalmente em escada, como esmeralda, não. Tem algo da escultura esmeralda, alguma da escultura curva ou concoide. Então acontece o seguinte com o topázio. Quando você olha para ele, também tem algumas gotículas dentro, algumas incrustações de gotículas de líquido, mas há algo curioso que acontece com o topázio. Isto não acontece com outras pedras, aquelas gotículas que o topázio tem dentro destas gotículas tem outras gotículas, e as duas gotículas não se misturam, cada uma mantém a sua identidade. Que coisa interessante! As duas gotas não se misturam. Quando você olha por dentro, olha bem de perto, e as inclusões do topázio são várias gotículas, são os líquidos que ele tem dentro, mas dentro destes líquidos há outros líquidos, e esse outro líquido não se mistura com o líquido dentro do qual está, é uma gota dentro de uma gota, por fora é esculpido em forma de gota, por dentro tem gotículas e por dentro tem outras gotículas, e essas gotículas não se misturam. Que curioso arranjo interno de topázio! Bem, Deus conhece as pessoas que têm o perfil do topázio, como são por dentro. Observe que eles não misturam as coisas, embora estejam lado a lado, cada um está em seu lugar. Que interessante! Cada gota está junto com a outra, mas não se mistura, nem perde sua identidade. Cada gota tem sua identidade e a outra está lá e tem sua identidade, água de um lado e óleo do outro. São pessoas que sabem onde estão, são pessoas que não confundem as coisas, isto é isto, e isto é o outro. Olha, os espanhóis achavam que os índios eram burros, mas não eram burros, eles eram diferentes. Eles sabiam, os outros olhavam para eles de fora e os desprezavam, eles não os conheciam por dentro. Verdade? Essas coisas preciosas e misteriosas que eles têm por dentro, não são vistas de fora, mas quando você os analisa, vê coisas especiais que só eles têm, as coisas colocadas no seu lugar, sem confusão, sem misturar, com clareza e beleza, o que não se vê de fora. Às vezes, desprezamos as pessoas comuns e não vemos a beleza que Deus está vendo. Não estamos vendo o que eles têm dentro. Amém, irmãos? Obrigado por assistir até aqui. E não perca a continuação sobre o estudo do topázio, no próximo vídeo. Graça e paz, irmãos e irmãs.